Por que eu tomei a decisão de começar a investir em fundos imobiliários e ações lá em abril de 2024 e não deixei simplesmente tudo na caixinha do Nubank que rende 1% ao mês? Nesse vídeo eu vou te contar uma decisão que eu tomei há mais ou menos um ano atrás que mudou completamente a rentabilidade da minha carteira. Eu deixava meu dinheiro rendendo um pouco no Tesouro Selic, um pouco na caixinha do Nubank, mas quando eu comecei a entender um pouco mais sobre investimentos, consumir alguns conteúdos na internet, eu sabia que aquele investimento era seguro, mas eu percebi que aquilo me custava muito tempo. A lógica é mais ou menos o seguinte: se eu deixasse R$1.000 rendendo por 12 meses em uma caixinha do Nubank, mais ou menos que rende 1% ao mês, eu teria líquido ali na minha conta R$1.126 aproximadamente. Agora, se eu começasse a montar uma carteira ali, nem que seja com 5 FIIs, pagando 0,9% ao mês em dividendos, que na época era isento de imposto de renda, né? Não sei como que vai ser daqui pra frente. E sim, se eu tivesse reinvestido todos os proventos vindos dele, eu teria ele em torno de R$1.140. Lembrando, livre de imposto de renda, fora a valorização da cota que os FIIs podem sofrer. Mas Rafa, e agora sobre as ações? Por que você começou a investir? Nem todas pagam dividendos? Bom, foi mais ou menos isso mesmo, né? No começo, quando eu não tinha muito conhecimento, eu comecei a fazer umas bobeiras ou outras ali, mas ainda assim acabava comprando bons ativos, acabava comprando uma ação de banco, uma ação de energia, que me provia muito fluxo de caixa, ou seja, dividendo. Resumo da minha estratégia foi bem simples, tá? Eu comecei com pouco ali, R$200 ou o que sobrava do mês, fiz para construir uma renda, um fluxo de caixa mensal e ações totalmente focado ao longo prazo, mas que sim pagam pelo menos ali os seus 8% ao ano. Como vocês podem ver aqui na minha carteira, se a gente descer aqui e eu abrir até desde o início da minha carteira, vocês veem que eu comecei ali com muito pouco. 146 eu acho que era uma cotinha ali do Tesouro Selic, e daí eu passei meses ali com o mesmo montante, entendendo como é que funcionava, e conforme fui passando o tempo, fui aportando mais com calma e selecionando todos os ativos que eu gostaria de ter ali na minha carteira, e hoje em dia vocês veem aí que eu já tô ali com mais de 15 mil investidos e com uma valorização de cota muito bacana. E aqui mostra também a evolução dos proventos que eu fui ganhando conforme eu fui aumentando os meus aportes ali. Mas nem tudo são flores, né? Se a gente olhar aqui em 2024 e ver quanto que eu recebia de proventos na época, você vê que aqui em junho, quando eu tinha 2 cotinhas do BCFF, que se tornou o BTHF hoje em dia, eu recebi 14 centavos, né? Mas ainda assim, isso acabou acendendo uma chama em mim que me fez continuar investindo. A questão aqui não é sobre o risco, e sim sobre a clareza que você tem sobre os investimentos e sobre os ativos que você escolhe. A caixinha do Nubank, o cofrinho, o porquinho, eles são bons sim para guardar dinheiro e têm uma rentabilidade ok. Mas se você está pensando em construir um patrimônio a longo prazo, você precisa ir para a Bolsa de Valores. Seja investindo aqui pela B3, que é uma ótima bolsa pagadora de dividendos, ou investindo lá fora, que é muito mais focado a longo prazo e a valorização das cotas.